tarde para todos aqui da Flórida, dos Estados Unidos. Boa tarde para a galera aí do Brasil. Não, boa noite, né? Aí é boa noite já, 18 horas. Com muito carinho que eu recebo vocês aqui hoje. E eu queria começar essa live fazendo agradecimentos especiais. É uma live sobre leitura e quem me conhece sabe que eu sou louca por leitura, né? Então existem algumas pessoas que passaram pela minha vida e que me marcaram muito. Uma delas foi a Edna Galvão, que acabou de entrar aqui. E a Edna, ela era diretora da escola onde meu filho mais velho estudou, o Mários. E a outra pessoa é a Fernanda Reis, que é diretora da escola Amanhecendo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que foi a escola onde o Jorge Bernardo aprendeu a ler. A vocês duas, meu muito obrigada, porque vocês me deram um tesouro na vida, que foi fazer meus filhos amarem livros como eu amo. E ao longo desses quase 2 meses de lives, eu tive a oportunidade aqui de receber 2 professoras encantadoras. Uma delas foi a Maria Piedade Azevedo, que é CEO do Espaço Bambolê, lá no Recife, Pernambuco. E a outra foi a Tatiana Palmeira, que é CEO da Little Brazil Club, a escola aqui em Orlando, voltada para a comunidade brasileira. A vocês duas, meu muito obrigada e parabéns pelo grande trabalho de incentivo à leitura. E para finalizar meus agradecimentos, apesar que eu quero agradecer a todos, eu queria agradecer a uma professora que sempre está aqui nas minhas lives. Ela, para mim, é a melhor professora do mundo. E ela é tão boa que, imagine vocês, se um diretor escolhe aquela professora para ser alfabetizadora de seus netos, é porque essa professora é muito boa, não é mesmo? Então, além de ser a melhor do mundo para mim, ela é minha irmã mais velha, a Prof. Dani. Dani, obrigada por compartilhar comigo dos seus ensinamentos, das suas experiências e de um momento tão importante como esse na pandemia, que você está se reinventando, como todos nós, eu tenho certeza que estamos aqui nos reinventando. Então, muito obrigada. Assim, eu queria convidar agora a minha amiga Cíntia Pinheiro Machado. A Cíntia, ela é fundadora e idealizadora do Espaço Leiturarte. E aí vocês vão me perguntar, o que é o Espaço Leiturarte? É um espaço para desenvolver linguagem, leitura? E eu vou dizer para vocês, não, o Leiturarte é um espaço de encantamento. É um espaço onde a leitura deságua em produção textual. E a Cíntia é responsável por esse espaço e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu também sou apaixonada. Só que a Cíntia ainda não entrou aqui. Oi, Maria Lúcia! Muito bom, Mônica, mãe do grande João, Renata, Aline. Que delícia ver vocês aqui. Cris, beijo carinhoso, Kátia, Rafinha, minhas amigas. Tô esperando a Cíntia entrar aqui, tá? Pra gente começar. A Cíntia eu a conheci numa palestra que foi proporcionada pela ANDI lá no Rio de Janeiro, Associação Nacional de Dislexia. E após essa palestra eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Ela é do Rio Grande do Sul, mas ela tinha 2 espaços no Rio de Janeiro para desenvolver esse trabalho, né, de leitura e produção textual. Ao final do ano, as crianças produziam um livro, cada uma fazendo um conto, uma poesia, ou contando uma história, e tinha assim uma grande festa, era um momento assim único, e várias crianças minhas foram para lá, né? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Deixa eu ver se a minha amiga Cíntia já está. Leiturarte está aqui. Vamos lá. Querida Cíntia. Estamos esperando você, ansiosos. Dani, minha irmãzinha, acabou de entrar. Aê!
Oi, querida Gigi. Oi, pessoal. Obrigada, meu amor, por ter aceitado este convite. Querida, amada. Olha Tantas só. lembranças dessa minha companheira de tantas jornadas, hein? Ai, que prazer imenso, tá? Ouvir você, sua voz, seu sotaque lindo. São inesquecíveis suas palestras. Querida, que E eu saudade. queria te agradecer muito você ter pensado com carinho nessa live, que é uma live sobre leitura, né? Leitura em tempos de pandemia, leitura como remédio, né? Da nossa farmácia da alma. Né? Eu queria, meu amor, que você começasse comentando sobre o seu trabalho da leitura arte, que para mim, Cíntia, é leitura arte. Não tem como separar, né? E falasse dessa questão, né? Como é que a leitura está aí para salvar muita gente, para curar muita gente de tantos males que estamos passando nessa pandemia, principalmente nesse momento. Fala para a gente, meu amor. Oi para um monte de gente querida que está entrando aí, que eu já vi, mães de alunos, amigas de muito longe. Mas muito obrigada de novo, Gigi, pelo convite, não é? Você é uma pessoa que sempre vibrou muito com o nosso trabalho, trouxe tantas crianças, tantas famílias e trouxe a energia, né, que só você tem. Então, é o frevo. é um grande prazer estar com você. A gente está se abraçando aqui, né? E além de tudo, você não pôde participar do lançamento do nosso último livro, você já tinha ido morar nos Estados Unidos, né, Gigi? É. E você era uma presença cativa nesses momentos, né? Tão bacanas. Mas o nosso contato... E é uma frustração minha, né? Tem uma grande frustração aí que o Jorge Bernardo, no ano que ele poderia entrar no Leitura Arte, a gente veio embora para cá, né? Logo meu filho não pôde, mas... Ele era petitinho. Eu lembro Exato. de você com ele no colo de um dos lançamentos e você disse, olha, essa moça aqui, ela vai te ensinar a gostar de ler. E eu fiquei esperando, mas não deu tempo, né? Não deu, mas ele adora. Querido, amado. Muito querido. Mas a nossa história é atravessada realmente pela Leitura Arte, né? Que foi esse trabalho que eu desenvolvi durante 25 anos no estado do Rio de Janeiro, não foi só na cidade do Rio, começou muito antes em Macaé, mas uma proposta que durou 25 anos, na verdade essa proposta continua, eu estou saindo do Rio, né? Encerrei o espaço físico lá, mas continuamos com o trabalho itinerante e lançaremos muitos livros ainda por aí, Gigi. Você vai aos próximos lançamentos. Deus quiser. Mas olha só, antes de começar, eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que está morando na Alemanha, e ela disse, é Bia também, eu tenho uma outra amiga, Bia, que está assistindo, ela disse, Cíntia, eu não vou poder assistir, tomara que fique gravado, mas vai ficar gravado no teu canal do YouTube, depois a gente tem que fazer propaganda desse canal, né, Gigi? Combinado. E ela pediu que eu começasse a live dedicando uma pílula homeopática de uma escritora que eu tivesse descoberto no Instagram. E eu não precisei pensar em um segundo. Eu fui na Rayane Leão, eu não sei se alguém conhece, e aí eu li rapidamente o poema da Rayane, printei e vou começar atendendo esse desafio dela, Gigi. Combinado. Por hoje, vem? Vamos ver o sol nascer, conversar sobre qualquer coisa. Livros, flores, memórias, que tem gosto de coragem e conforto. Esquecer o externo por alguns minutos, cuidar do dentro, banhar com folhas sagradas, deixar a culpa escorrer na água do chuveiro. Quem sabe aí a gente volte a ser fogo nesses dias em que não parecemos ver nenhuma faísca. Quem sabe? Não custa tentar. Quem sabe? Vamos tentar, Gigi? Vamos tentar, não custa Vamos tentar nada. acender essa faísca, Gigi. Vamos. Bom, primeiro, que delícia que é falar sobre esse tema, né? Falar de remédio que não tem contraindicação, que é a leitura literária. Falar de um remédio que é preventivo e, diga-se de passagem, um remédio que devia ser distribuído a baloque por aí, junto com a cestinha básica. Exato. Porque é um direito de todos, né? A leitura no objeto livro é um direito de todo mundo, né?
Mas quando a gente fala de remédio, a gente tem que falar de doença. E que tipo de doença nós estamos, nós estamos nos sentindo adoentados nesses últimos tempos por tantas sensações diferentes, né? Nós estamos nos sentindo adoentados pelo medo, pela ansiedade, por diversos tipos de saudade. Solidão. Estamos adoentados pelas tristezas, a tristeza de saber quanta gente se foi, a tristeza de constatar nesse momento o quanto a desigualdade social atinge, não é, os mais vulneráveis. Então, são os mais pobres. São essas pessoas que sofrem o dobro do que a gente, né? A tristeza da falta de sol, a tristeza da falta de sono, a tristeza por não termos certezas, né? Então, todos esses adoentamentos são extensivos também às nossas crianças. Tudo isso que eu falei, a criança também sente, né? Às vezes ela elabora melhor, às vezes não. E como nós já passamos de 100 dias de tudo isso, nós já temos uma memória, né? Nós temos uma narrativa que atravessa tudo isso. Então, assim, rapidamente, fazendo uma retrospectiva para depois contextualizar o nosso remédio, a nossa farmacinha de manipulação, o que aconteceu primeiro? Como é que começou? Bom, nós começamos com uma romantização de tudo. Um deslumbramento. Poxa, eu vou ter tempo para fazer aquelas experiências culinárias que eu sempre quis fazer, colocar aquelas pendências domésticas em dia, vou arrumar meu armário, tem alguma coisa na casa que eu quero dar um jeitinho melhor. Então, deslumbramento pela administração do tempo. Depois, com um pouquinho de pé no chão, as pessoas foram ficando um pouco aflitas, e isso virou um caos, porque essa administração do tempo envolvia os pais em home office, as crianças tendo aula online, a divisão dos espaços físicos, não é? Nem toda família tem um computador para cada um, né? Então, esse caos foi instaurado e virou realmente... os problemas cresceram. Muito. Muito, mas nós fomos nos adaptando. E aos pouquinhos, eu não sei se aconteceu com vocês, veio uma sensação, uma ilusão de que tudo estava no seu lugar. E aí somos surpreendidos novamente por um vazio, por uma falta, uma dor que aquela aspirina, aquele chazinho, aquele sono que eu tentava colocar em dia não resolvia. E aí nós passamos a consumir arte desenfreadamente, Netflix bombando. YouTube, séries, exposições de arte online. Nossa, viagens online, né? Viajamos, fomos a museus em Madrid, em Paris. Um alimento, uma coisa que a gente queria que preenchesse, mas aquele vazio às vezes continuava. E eis que chega a hora de pegar o livro. Só que eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi muito frustrante. Eu queria ler textos maiores, queria retomar um romance, uma história que eu já havia começado, e eu não conseguia, porque faltava concentração. E eu não conseguia me concentrar. Então, essa que nós comentamos hoje, até sobre isso, né, Gigi? A dificuldade dessa continuidade era uma coisa que me deixava aflita, mas como é que eu ia fazer? Então, eu comecei a ler mini-contos, a Marina Colasanti me salvou várias vezes, eu comecei a ler letras de música, poesias. Mas e aquele livro? Aquele livro estava lá parado. Enquanto isso, você não pensa que a gente não lê, a gente lê hoje, leitura no século XXI. O que é ler? Gente, é interpretar todos esses sinais que estão ao nosso redor. E confinados, nós tínhamos que interpretar os sinais daqueles que estão conosco, que nós tínhamos uma convivência esporádica, e de repente está todo mundo dentro de casa. Os adolescentes que viviam em confinamento virtual, tem gente ao redor, eles não estão gostando, né? Então,
Isso também é leitura, né? Eu sempre falo para os meus alunos, nas minhas palestras, para os meus amigos, para todo mundo, o quanto a gente tem a aprender com os índios, com os agricultores, com as cartomantes, né? Os índios leem os sinais da natureza para decidir, não é, a colheita, as mudanças do tempo. Tudo isso é leitura, não é? Nós vivemos cercados de signos, Quando a de gente sinais. abre os olhos e olha para a janela, a primeira leitura, opa, o tempo hoje está bom, hoje o tempo não está bom, está chovendo, né? Abriu o olho, a gente já está lendo, né? O Bartolomeu Campos de Queiroz, o escritor, o Bartô, ele disse que o primeiro livro que ele leu, a primeira cartilha da vida dele foi O Olhar da Professora. Ai, que lindo. Esse foi o primeiro livro, né? Mas aí nós voltamos para esse livro que a gente não conseguia abrir. E, de repente, a gente abre. E, nesse momento, a gente retoma aquele personagem que a gente não via há tempo. E você está olhando para esse personagem de um outro jeito. Parece que você conseguiu entender aquela dor que ele tinha e que você não entendia antes. E começa aquele diálogo novamente. Poxa vida! Você vai aos pouquinhos encontrando aquilo que você tinha perdido. Nesse momento, as endorfinas vão lá para cima. A nossa sensação de bem-estar é comprovadamente imensurável, né? E aí, eu não sei se acontece com vocês, vem uma sensação de que aquela história, não sei, foi escrita para mim. Foi feita só para mim. Porque aquilo que o personagem falou é o que eu diria também, é o que eu penso. Aquele gesto daquele momento, eu me pego fazendo o mesmo gesto, né? Então, essa empatia, essa troca, deixa o coração da gente quentinho e a gente não consegue explicar por quê, né? A gente sabe, já lemos livros, o ser humano é muito mais sensitivo do que racional, nós somos seres narrativos, precisamos de fabulação. Mas, na hora, é uma coisa meio inexplicável, né, Gigi? Então, esse momento, quando eu falo do remédio, eu estou falando dessa química que acontece, porque quem ainda não conseguiu ter esse encontro, eu me disponho a ajudar. Eu também. Eu me disponho a ajudar. Inclusive, já que o grande vilão dessa pandemia é o tempo, né? Como é que a gente administra isso? Hoje pela manhã cedinho, eu peguei a minha Marina Colaçante aqui, no livro de mini contos espetacular, que é A Hora de Alimentar Serpentes. E depois de encher a paciência do meu filho, porque eu vivo perguntando durante a pandemia, que horas são? E ele, mãe, o que importa que horas são? Que dia é hoje? Eu não sei se aconteceu com vocês. Há alguns dias uma confusão em relação ao tempo espacial. Feitiço do tempo, né? É o feitiço do tempo. Você sentiu isso também, Gigi? Sim, claro, óbvio. Errei muitas datas, fiquei confusa. A sensação de estar dormindo e acordando no mesmo dia, né? Existe um filme, acho que tem um filme da década de 90, chamado Feitiço do Tempo, sobre isso. Olha que bacana. E, na verdade, o Google, meu filho, que está passando a canetando comigo, ele diz, mãe, olha só, não faz diferença se é tal hora, se é tal dia. Eu digo, não faz sim. E aí eu peguei essa pílula, eu li esse mini conto da Marina Colaçante, tem 4 linhas o conto. O que é esse mini conto? É um relojoeiro sentado na sua relojoaria e repleto de relógios em volta. Eu até lembrei do Hugo Cabret, que vocês devem ter assistido. Eu vi a cena, eu vi o pai do Hugo Cabret sentado com os relógios. Tic, tic. E cada relógio marcando um horário diferente. E esse relojoeiro sentado e pensando, poxa vida, eu tenho 2 formas de olhar o tempo, ou de marcar o tempo. Eu posso olhar com a vista embaçada da catarata, ou posso olhar com a lupa. Mas eu vou decidir ser dono desse tempo e eu vou editá-lo. Então, eu resolvi também tomar posse desse meu tempo e editar. Então, é a hora que eu quero que seja. E eu acho divino isso. Porque esse remedinho que eu tomei hoje fez o que todas as broncas do meu filho não tinha, né? Teve um efeito que muita gente não conseguiu, né? Tentando explicar racionalmente que era para eu relaxar em relação ao tempo. Então, Gigi,
É por aí, né? Essas leituras, não importa o tamanho, né, do que se lê, não importa quando a gente lê. O que importa é a gente estar também não só consumindo, mas degustando, né? Eu estava falando hoje com uma mãe de um aluno. A gente consome arte, mas a gente podia aprender a degustar isso, que tem um gostinho diferente, né? É. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, Cíntia, me fala uma coisa. E quando esse remédio é amargo? Ah, Eu te contei, né? Que eu, quando pego um livro que eu começo a ler e eu não gosto, eu vou até o final. Eu acho que isso tem a ver com a minha criação, a minha educação em colégio de freira. você acha que você tem que pegar um livro e acabar logo, né, Gigi? Ou então, ao menos, não começar outro antes de acabar, né? É, pois é, mas eu vou até o final, mas eu vou assim, me remoendo. E é difícil eu não gostar de um livro, né? Mas às vezes eu ganho, e aí eu não quero, eu não gosto de trocar. Eu ganhei, eu vou ler. Mas se ele for Ah, amargo, mas aí esse professor francês aqui, o Daniel Penat, que eu indico para pais, professores, estudantes, para todo mundo. Ele criou os direitos imprescritíveis do leitor. E um então dos passa direitos para do gente. leitor é abandonar a leitura e simplesmente pular páginas, voltar. E um dos direitos que eu acho o máximo, quando a gente pensa no que a criança sofre na escola, um dos direitos diz assim, o 10º, o direito de calar. Ler e ter tempo de ficar com aquela leitura para si mesmo, né? Nossa, eu Mas me arrepio. você falou quando o remédio é amargo, né? Uhum. Pois é. Geralmente, a leitura literária, ela é uma leitura, só a palavra literatura às vezes parece que é meio arrogante, né? É. Parece que é uma coisa assim, não é para qualquer um, não é para todos. Por que será? Por que será que as pessoas têm tanto medo da literatura, né? Bom, claro, não é todo mundo que tem acesso à literatura, mas enfim, a leitura literária realmente é uma leitura que demanda outras competências, né? Não basta ler, não é uma leitura mecânica, né? A leitura literária, ela requer um exercício de sensibilidade. Porque o que é o texto literário? O conto, a crônica, a poesia. É um texto, é um produto estético. Né? É um produto que foi feito para tocar, para emocionar, para me inquietar, para me perturbar, para me deslocar, né? Para me atrapalhar às vezes até, porque é um desconforto saudável, não é? É. Essas figuras de linguagem, essa linguagem metafórica que a literatura tem, que a leitura literária traz, realmente ela precisa, muitas vezes, de ajuda. E eu costumo dizer, ler literatura é como um jogo. Mas como assim jogo? Não vem regras em cada livro. É um jogo porque você tem que aprender a ler através da palavra, nas entrelinhas, ler o que não está escrito. Parece mágica, né, Gigi? Mas é possível. E quando você começa a ganhar o jogo, você não quer mais perder o jogo. E vicia. E você quer mais. E você quer mais. Alguém por aí é viciado nisso, hein? Ah, eu sou total. A minha irmã, a prof. Dani, que eu falei aqui no início da live, ela está fazendo aqui ó, uma pergunta. Há formas negativas de passar esse remédio, não é? Quando Com forçam certeza. esse hábito. Com certeza. É porque aí eu acabei agora falando que quando o remedinho é amargo, né, parece chavão falar isso, né? Mas leitura é afeto. Aí você vai dizer, que clichê leitura é afeto. Muitas das histórias que nós ouvimos das nossas mães, avós, babás, tios, nós não lembramos bem das histórias, mas nós fixamos e guardamos um momento, a voz, o cheirinho de quem estava perto. É um momento, é aquela doação. Naquele momento, aquela pessoa era só a minha. Né? Então, ler para alguém é um ato, é uma doação e é um ato de amor. Né? Agora, quando você lê para alguém e um segundo depois você já quer que essa pessoa preste contas do que leu,
não deu tempo ainda, né, de ela degustar aquilo, de ela sentir que está muito antes do entendimento, né? Realmente, os mecanismos, esse exercício de sensibilidade, é um exercício que demanda um outro olhar. Agora, a sua irmã perguntou se há formas negativas. Isso. Claro que é a imposição. Né? É a E imposição. ela está falando aqui também de uma forma negativa. Ó, quando os pais acham que está dando exemplo apenas lendo e acham que os filhos os imitarão. Isso é uma forma negativa. Só fazer isso, né? Eu já conheci famílias assim. Tem toda uma troca, né, Gigi? Eu sempre falo que eu me construí leitora no colo da minha mãe. Né? Foi no colo dela, ouvindo as histórias. Ela era uma exímia contadora de histórias, imitava a bruxa, da bruxa passava para a fada. Então, essa doação é o mais importante. Né? E isso vem de encontro com os processos de mediação, né? Os mediadores, que é importante falar aqui, né? Gente, agora você tocou no principal de tudo. Né? Olha que responsabilidade nós temos quando você fala nessa palavra. Mediação. Primeiro nós falamos que o remedinho pode ser amargo, né? E até porque a farmácia é de manipulação aqui. A gente está falando de uma farmácia onde cada pessoa é pensada de forma singular. E a história que me tocou pode ser que não toque a Gigi. Então, a gente tem que manipular. Para manipular, a gente precisa conhecer, né, essa pessoa que a gente quer formar leitor. Bom, o que é a mediação? A mediação é a pessoa que apresenta o texto literário a quem quer que seja. Né? Porque eu, por exemplo, vivo lendo livros que as pessoas dizem que é livro infantil. E, na verdade, a gente sabe que é um livro para todas as infâncias. Para a infância da Gigi, para a infância da Cíntia. Eu posso estar com 80 anos e aquele livro conversa com a minha história, com os meus conflitos. Né? Então, a mediação ela é extremamente importante. O que a criança percebe logo? Ela tem uma pessoa na frente contando uma história, relatando alguma coisa, mas se for significativo para quem está mediando, é muito difícil que não seja para quem está recebendo. Né? Durante anos a gente não estudou nas faculdades a recepção, né? O ponto de vista do leitor. E depois nós colocamos nas universidades a disciplina. Aliás, nós começamos a falar de teoria da recepção. Né? Quem é o receptor? Quem é esse que recebe, que não é tábula rasa também? Que tem que ser respeitado, que tem alguma bagagem também, que tem o direito de sentir essa história de forma diferente e até de não gostar. Eu conto muito para os pais que eu adoro quando uma criança diz assim: eu não gostei dessa história que você contou, não, Cíntia. Você gosta? Mas que coisa horrível, você vai ter que procurar. Eu gosto porque, nesse momento, essa criança ela está me dando muitos sinais. Né? Porque se ela está me mostrando que ela não gosta, como vai ficando mais fácil eu entender o que ela gosta. E até porque faz parte ela ter contato com coisas que não gosta também. Né? Senão fica muito monótono, né, Gigi? Fica muito. Tem que temperar essa salada diferente. A Edna, ela tem vários netos. Ela está dizendo aqui que nessa pandemia ela tem gravado historinhas para os netos menores, de 4 a 1 ano. Então, assim, ela vai deixar um tesouro para eles, né? Porque ao gravar, tá lá, mesmo que seja um e-book, né? É história, é literatura, né? Muito lindo. Eu tenho uma netinha que nasceu um mês antes da pandemia, nasceu aí nos Estados Unidos, Gigi. E aí eu fico pensando, nossa, tudo isso que a gente está vivendo já é uma narrativa. Às vezes eu me pego pensando, que jeitos que eu vou contar para ela? Né? Cada dia eu penso, não, eu vou acrescentar um elemento aqui, um elemento lá. Mas quando eu falei agora de mediação, eu deixei passar uma coisa que o Camilo, que está aqui, o meu filho que está assistindo lá de Nova York, ele falou na formação do senso crítico, que é uma das grandes responsabilidades do mediador de leitura, né? Que é deixar o texto aberto e receptivo, né? Para troca, para contestação. Por mais que a gente fale que o texto literário é um texto artístico, mas a gente
aprende também com ele muita coisa, né? Então, o que é esse leitor crítico? É o leitor que não recebe passivamente, né? É um leitor que se permite uma sensação de desconforto que eu falei lá no início, porque nesse momento é aquilo que eu tanto falo, ele recupera a humildade. A humildade ele recupera, né? As bibliotecas das escolas hoje em dia, elas têm o acervo de uma biblioteca. O melhor acervo que a gente pode pensar para essas mediações é um acervo que contemple a diversidade, né? Então, assim, eu preciso ter livrinhos que tenham personagens negros, né? Eu preciso ter livros que combatam o racismo, né? Eu preciso ter histórias com os personagens diferentes. Um tem um problema de fala, um tem um problema de audição, um é branco, um é preto, um é pobre, um é rico. Eu acho tão importante a gente ter essa preocupação na escolha dos livros, porque nesse momento a criança, às vezes, que nunca teve um coleguinha negro, ou não convive no seu grupo social, essa criança, através da história, da literatura, ela vai descobrir como é a vida real, né? Pela ficção. E graças a Deus, hoje em dia isso está acontecendo, né, Cíntia? Sim. Hoje em dia tem muitos livros já com essa diversidade, né, com essa inclusão, com esses pontos de vista. Isso tem sido muito enriquecedor para os nossos filhos, nossas crianças, né? Coisa que a gente não teve, né? Exatamente, Gigi, a gente não teve. Então, como nós vivemos cada vez mais em bolhas, né, como eu digo, nós vamos nos protegendo ou por causa da violência, ou, enfim, o mundo é perigoso mesmo, as pessoas saem cada vez menos de casa. Né? Muitos de nós já vivíamos confinados. Né? Eu sempre falo do confinamento virtual, que eu acho tão nocivo e perigoso, não é? E alienante quanto outros confinamentos, esses confinamentos físicos. Até, depois eu não vou resistir, vou ter que ler 5 linhas que o Bartolomeu Campos de Queiroz, o meu querido Bartô, ele começou a fazer um ensaio sobre leitura e escrita, e ele começou falando das paredes. E aí eu falei, caramba, a gente está vivendo entre paredes e paredes e paredes. Será que eu leio agora rapidinho, Gigi? Leia, por favor. Não, vamos lá. Ele diz assim, no princípio, as paredes me traziam desassossego. Sempre me via prisioneiro delas. Descobri depois que possuir paredes é padecer do privilégio de poder imaginar o atrás. E suspeitar é condição primeira para o ato criador. É que só indagamos sobre aquilo que não sabemos. Fui feito entre paredes e nasci entre paredes. Nascer é romper paredes para se defrontar com mais paredes. A gente está socando as paredes. Isso é demais, né? Isso é lindo. Que bacana suspeitar o que tem atrás da parede, Nossa. O que tem atrás da palavra, que significa tantas coisas, né, Gigi? Exato, né? E aqui a Dani está falando que como é importante, né, a gente levar a criança a essa crítica, a esse olhar diferente, né? Quando elas escutam a fábula, por exemplo, a cigarra e a formiga, quem que ela gostaria de ser? Poder criticar a ação do outro, né? Se colocar dentro da história. E aí eu acho que a escola tem um papel muito importante nisso, né, Cíntia? Como é que você vê a escola nesse desenvolver dessa paixão pela leitura? Pela paixão, hein? Olha, você está falando de escola e eu estou vendo ali a Maria Lúcia, querida, Maria Lúcia Lopes. Ai, Maria Lúcia é outra paixão. Eu comecei o meu trabalho no Rio de Janeiro, eu devo muito a ela. E um beijão ela para me você. Falou, eu não sabia. Querida.
Tem Muito uma querido. galera aí muito importante. Aí a gente tinha que só sentar e tomar um café. É isso aí. Então, assim, a escola eu vejo assim, com muitas paredes ainda, muito difíceis, né, de serem transponíveis. É. Aí, e você foi professora de escola, não foi? Antes da Leitura Arte? A minha formação, minha graduação em letras, eu trabalhei durante muitos anos no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, para quem a Lindo. gente já entregou o meu sotaque. Amo, amo. Mas eu vou falar sobre essa leitura literária na escola, mediação na escola, sem querer generalizar, porque a gente sabe que há trabalhos e trabalhos, mas eu falo com um pouquinho de dor. Dor porque eu completei em 2019, eu completei 40 anos como professora, né? Eu acabei a minha graduação, eu era uma criança, praticamente há 20 anos, né? Mas, E eu já comecei a dar aula muito cedo e tal. Por que eu falo dor? Porque quantas crianças que eu recebi desacreditadas completamente, com a autoestima arrasada, dizendo: professora, não adianta. Eu odeio ler, eu não consigo escrever. E a minha mãe até diz que eu sou inteligente, ok, mas na escola, eu não consigo e nunca vou conseguir. Bom, Gigi, nós temos casos, nós duas em comum, vários, né, Gigi? E a gente pensa, nesse momento, você tem que segurar essa mão, não é? Por mais incrível que seja esse desafio. E aí, o que a gente faz? A primeira coisa, resgatar essa autoestima. Porque essa escola que prometeu uma coisa, aquele clichê, ler é viajar, ler é mágico. se apropriar, né? A criança diz, ler é viajar. Ela leu a professora e sei que 2 minutos depois eu vou ter que responder um questionário, e fazer uma prova. E eu também nem sei o que ela quer que eu responda. Porque eu entendi assim, ela disse que não é assim. Então, isso tudo, esse universo, né, de resgate de subjetividades, de resgate de confiança, né, que é um trabalho artesanal, porque cada criança, cada adolescente, cada adulto que chega é um outro universo, né? Então, esse trabalho é um trabalho realmente desafiador, mas é o espelho da educação, né? É o nosso grande desafio. E apesar de estarmos no século XXI, as leituras, na maior parte das escolas, ainda é feita de uma forma arcaica, né? De uma forma pré-histórica, autoritária, né? E muitas vezes o próprio mediador, sem ter a possibilidade de escolher o material que vai trabalhar, né? Porque todos nós somos bem intencionados. Todos os meus colegas, professores que estão me assistindo, principalmente o pessoal das escolas públicas, né, que tem que dar conta de N problemas, inclusive de falta de acervo literário de qualidade, né? Então, assim, esses grandes heróis, muitas vezes, eles têm um monte de empecilhos dentro da própria escola, né? Muito. Eu passei por uma experiência uma vez com uma menina de 12 anos, numa escola aí do Rio de Janeiro, que tem aqueles livros, né, a serem cumpridos, acho que são 4 por ano, né? E um deles era o menino do pijama listrado. Sim. E eu tendo que ler aquele livro, já sabendo do final, porque ela tinha que ler comigo, ela tinha uma dislexia, e eu chorava toda vez que eu tinha que ler o livro. Eu fazia isso, não vai dar certo, não pode dar certo. Como é que escolhe um livro desse para uma menina de 12 anos? Aquele livro é muito triste. Que mensagem, meu Deus do céu. Eu vou querer que ela extraia desse livro, que não seja, né, calcado na tristeza, no abandono, na... Olha, foi um horror, um horror. Eu não sei como eu consegui até o final com a leitura desse livro. Então, assim, é isso que você falou. Às vezes o professor está ali, né? Assim,
também, né? No seu pijama listrado lá, e não pode, né? E tem que fazer todo mundo dentro daquele quadrado. Né? É. Todo mundo E isso que a igual. gente está falando de um engessamento, a gente está falando de leitura, a gente nem chegou na produção textual, né? Nem, temos que correr, porque nós temos 20 minutos só. A gente, já passou isso, gente. A gente nem chegou na produção textual, né? Que é a minha casa, né? Exato. Que é a minha casa, e a minha casa cheia de flores, de então, sol. eu quero muito que você fale sobre isso. Como é que a literatura, como é que a leitura ela deságua na produção textual? Conta pra gente como é que você faz isso. Eu até lembrei de um simpósio. Eu coloquei ontem um TBT no Instagram da Leiturarte, uma foto nossa, eu, você e a Márcia Cavadas, que acho que está assistindo a gente. Tá aí, a Marcinha está aí. E aí, nesse simpósio, eu apresentei uma atividade que eu fiz com as crianças, onde nós passamos um clipe, né, do Pharrell Williams, que era o rap. E as crianças, e no clipe todo mundo dançava, eram pessoas diferentes. Isso é interessante até, que é um olhar que eu tenho hoje, diferente daquela época. Né? Tinham pessoas, tinha o gordinho, tinha o velho, tinha o branco, o preto, tinha uma diversidade de personagens. Colorido, tudo. E todos eles estavam indo ou voltando de algum lugar. Então, nós dançamos muito, ouvimos tudo isso. Porque a música, né? Alguém disse isso, que é o silêncio que está fora de juízo, né? A música provoca. É aquele silêncio que perdeu o juízo. A música, a literatura, o cinema, a pintura, tudo isso, né? Todas essas linguagens artísticas são linguagens que trabalham, operam com as nossas emoções. Né? Então, eu não posso dizer quando eu não tenho o que dizer. Né? Eu preciso sentir necessidade de dizer. E eu sinto essa necessidade quando alguma dessas formas de expressão artística conversaram, mexeram, cutucaram, né, na minha vida. Então, olha a Vivian do Entre Linhas dizendo que esse simpósio foi incrível. Beijo, Vivian. Querida. Foi lá que eu a conheci. Almoçamos juntas, Vivi. Nossa, quanta gente querida aqui. Meu Deus, que saudade de todo mundo. Eu fiquei impressionada com aquela sua apresentação, como é que uma música pode mexer tanto com as crianças. E eu me lembro dos escritos dela, quanta coisa linda surgiu, né, daqueles personagens. Olhares tão diferentes, formas tão diferentes, sem preocupação com a forma. Você estava sem preocupação com a letra, sem preocupação com o parágrafo. Era escrita espontânea. A princípio, porque depois tudo isso se organiza. Né? Claro. Você primeiro precisa ter o conteúdo. Né? Hoje no Enem, por exemplo, um aluno vai fazer vestibular. O que a gente deve priorizar? A forma e o conteúdo. Claro que a forma é importante. Se você não tiver o que dizer, não tiver conteúdo, não tiver uma opinião, um argumento, né? não se colocar no mundo com seus desejos, né? Com aquilo que você pensa, esse texto não vai sair. Né? Porque aí você será um mero reprodutor e não um autor. E o que nós queremos fomentar no mundo de hoje são autorias, pessoas que criem, né? Até porque, falando em criatividade, todo mundo tem falado do ócio criativo, né? Que é o título do livro do Domênico De Masi, não é? Que há muitos anos escreveu. Agora a gente vive uma época onde as pessoas, além de estarem consumindo arte desenfreadamente, as pessoas também voltaram a criar, né? Resgataram seus projetos de criação. Aquela pessoa que bordava voltou a bordar, muita gente escrevia e de repente se sentiu encorajada a escrever novamente, a criar receitas, não é? E até a criar um novo jeito de olhar o outro, o próximo, né? Com mais empatia, dando bola para menos coisas supérfluas do mundo. A gente está aprendendo, né, Gigi? Tem que aprender, tem que se reinventar, né? A pandemia vai ter muita coisa boa, né? Agora, Cíntia, fala para mim aqui. Você tem alguma dica de livro aí? Alguma pílula boa para gente? Sim. Você sabe que eu não estou no Rio, né? Eu estou há muitos dias fora do Rio de Janeiro.
Mas eu dei Você um está pulinho. muito melhor, querida. Eu dei um pulinho na minha casa essa semana para resolver pendências, coisas práticas da vida, né? E aí eu peguei, os meus livros estão todos encaixotados da Leitura Arte. E foi bem difícil eu acessar tudo, mas aí eu trouxe algumas coisas. Esse livro da Marina Colasanti, que eu estava, e que eu tanto faço propaganda, ele serviu. Eu tomei um café da tarde hoje com essa pílula aqui. Uhum. Com Anotem aí, pessoal, anotem aí, hein? Mostra de novo. A gente vai Mostra falar de uma de novo. pessoa entediada do seu tédio. Entediava-se. A vida era um peso, chumbo nas veias. Bateu sua juventude contra as pedras como as lavadeiras no rio batem suas roupas. Puiu o tempo que lhe havia sido destinado. Depois, um dia, surpreendeu-se entediado do tédio e acompanhou com o olhar o voo de uma borboleta. Só com o olhar, há muito havia perdido as asas. Ai, que lindo! Nossa! Eu acho que nós perdemos essas asas, né, Gigi? Então, o fato de olhar essa borboleta, eu acho que isso já muda tanta coisa dentro da gente, né? A gente vira borboleta. A gente se transforma o tempo inteiro, né? O que mais que eu teria aqui? Gente, isso aqui é uma maravilha. Mia Couto, né? Que é um poeta africano que é uma maravilha. Esse livro aqui chama-se O Fio das Miçangas, né? E o Fio das Miçangas, já que estamos em casa, entre paredes, 4 linhas do início de um conto dele que diz assim: inundação. Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tempo. E as lembranças são peixes nadando ao invés da corrente. Acredito, sim, por educação, mas não creio. As minhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu, repressão de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lembrança. Vou ler mais 3 linhas, depois eu paro. A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite do que do dia. Estranho, dirão. Noite e dia são metades, folha e verso? Como podiam o claro e o escuro repartir-se em desigual? Explico. Eu ia parar a leitura agora. Bastava que a voz da minha mãe, em canto, se escutasse para que no mais lúcido meio-dia se fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborileira, e nós éramos meninos para sempre. Ai, que lindo! Esse é o início de um conto, né, onde ele fala que a voz, né, quer dizer, a voz da mãe trazia a noite sonhando, né? Que importante é esse contato, essa leitura afeto, essa doação, né? Que é uma decisão, né, Gigi? É uma decisão. É uma decisão. Diríamos que é um dever, que é da nossa responsabilidade com os nossos filhos, alunos, netos, pacientes, amigos, mas é uma escolha. Eu acredito nisso hoje, é uma escolha. Conta pra gente aqui, no início da pandemia, você pediu para algumas crianças falar sobre escrever, né? Sobre produção textual. E o Jorge Bernardo, porque ele não consegue escrever em português também, você pediu para ele fazer um desenho, lembra? Gente, olha a Kátia, querida ali. Kátia, beijo. Conta pra gente como é que foi isso. Olha, eu achei que eu devia contribuir no início da pandemia, né? De alguma forma, eu tinha recém fechado o espaço físico da Leitura Arte, né? E aí eu ofereci ajuda online para várias pessoas, para vários alunos, mas eu queria fazer alguma coisa, desafiar as crianças, as famílias, para
uma atividade onde eles fizessem juntos, né? Até eu fiz uma brincadeira. Eu fiz um folderzinho escrito assim: uma oficina de redação na improvisação. Pode ser no sofá da sala, na poltrona, enfim, que fosse um momento de aconchego entre as famílias, né? Onde não existisse competitividade, nota, ninguém seria avaliado, né? O irmão, aquele que escreve melhor, o pai que já vem com o olhar censor, não, meu filho, você podia fazer melhor. Não, momento de curtição. E aí eu propus algumas motivações, né, para as crianças, pedi que eles pudessem escrever, por exemplo, uma carta para os heróis, ou um bilhetinho para os heróis da saúde, que estavam na linha de frente da pandemia, ou para aquela vovó que não queria ficar em casa, que queria fugir. Nossa, eu fiquei impressionada com a profundidade dos escritos. Né? E aí o seu filho, eu pedi desenhos também, ele fez um desenho espetacular, né? Colorido, e o vírus ele ficou bonito. Eu fiquei para conversar com aquele vírus, assim, vem cá. Então eu tive uma grande surpresa, porque, inclusive, quem mais participou dessa brincadeira foram escritores, né, no Instagram, adultos, os pais decidiram entrar. Ex-alunos meus que já são formados, que têm uma vida profissional já em vários cantos do mundo. Eles sentiram, eu vou participar. Que maravilha! Alguns mandaram uma mensagenzinha no WhatsApp. E foi maravilhoso também, né? Então, por que aceitaram? Porque não era obrigação, né? Era um convite. E eu acho que aí muda tudo, né, Gigi? É um convite, deixa uma fresta, né, para você espiar. Você pode mudar de lado. Então, isso eu acho que é fundamental, né? Acho que é por isso que surgiu tanta coisa boa, porque o autoritarismo, nessas horas, né, ele cria uma parede, né? O Cláudio está dizendo aqui que ele agora na pandemia, Cláudio é escritor, tá? E ele está se dedicando mais ao tempo de leitura de músicas. Ele está voltando a ler partituras. Que maravilha, gente! Ele é o máximo. E ele também tem feito muita coisa de culinária. O pão, quem não fez pão? A dedo aí. Ele me ensinou uma carne com cerveja maravilhosa, viu? Depois eu ensino. Engraçado. Mas olha, meu amor, nós temos somente agora 8 minutos. Então eu deixo com você. Eu queria logo agradecer, porque se não tiver tempo, eu deixo o meu agradecimento aqui. É sempre assim uma benção. Você é um tesouro, uma lindeza. Adoro ouvir você falar sobre leitura, principalmente sobre leitura literária. Eu quero que todos que estão aqui consigam engolir um pouquinho desse remédio e que consigam também manipular para os seus entes queridos, né? Vamos disseminar aí essa onda, né, para aumentar mais ainda aí os frequentadores da farmácia da alma. Muito obrigada. E fica com você aí, nós temos 7 minutinhos. Ai, que delícia. Você, dona Cíntia. Obrigada. Inclusive, hoje nós trocamos uma pílula, né, sobre um gosto que nós descobrimos que temos. A Gigi comentou que ela gostou muito de um livro que eu amo, que é O Caçador de Pipas, né? Ó, a Mônica ali, querida, amada. Beijo, Mônica. O Caçador de Pipas, Moniquinha. Que me tocou muito, né? Então é uma indicação. O que eu posso fazer nesse tempinho que resta é mostrar capinhas para vocês, para despertar o desejo só pelo título. Porque eu acho que o título pode dar uma pista, né, sobre remédios, sobre poções mágicas. Essas poções, sim, são incríveis. Então, vamos ver. Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Uau! A Menina que Abraça o Vento. Que lindo! A história de uma refugiada congolesa. Deve ser Essa menina, na falta do pai, ela fingia que o pai era o vento e abraçava. Me arrepio toda. A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou e do Basquiat, né? Ilustrado.
Nossa. A história de vida dessa autora é incrível, não é? Uma pessoa que sofreu racismo a vida inteira e que ela sofreu uma violência quando pequena que a deixou sem falar durante 5 anos. E aí ela disse assim, eu fiquei sem falar 5 anos, mas eu escutei muito. Então, quando ela voltou a falar, ela tinha muito a dizer. Eu indico demais esse livro. A vida não me assusta, é para Eu vencer os quero medos. eu ler o Jorge Bernardo também. Isso. E agora os meus netos. Olha, Manuel de Barros, Uau. O Menino do Mato. Manuel de Barros era amicíssimo. Você viu, né? Do meu tio. Sim, Foi eu quem me deu o soube. caçador de pipas. Meu tio Henry. Ai, meu Deus, A que filha lindo. dele está aqui, a Fernanda Dobby. Você viu a carta que o Manuel de Barros escreveu para o meu tio, né? Lá Gente, eu eu estou mandei toda a cópia. arrepiada você falando disso. Eu mandei a cópia para você. Tão atual aquela carta, né? Nossa Senhora. É o máximo aquilo, né? Estão pedindo aqui que eu poste os nomes dos livros. Vocês vejam que tem livros ditos infantis misturados com outros livros. Você depois Cordéis... pode tirar uma foto, manda para mim, que eu posso postar ou mandar para algumas pessoas aqui que eu conheço, que estão no meu Insta, tá bom? Tá bom. Quanto tempo a gente tem ainda, Gigi? Nós temos 4 minutos. Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis. A Jari de Arraes, ela arrasa. Ela arrasa. Ela conta histórias de mulheres invisíveis na nossa vida. Porque nós não estudamos na escola, não é? Tivemos um ensino onde elas não faziam parte das escolhas pedagógicas e em cordéis. Então, o cordel é divertido, rima, é espetacular. É espetacular mesmo. Casa das Estrelas, como se fosse um dicionário feito por crianças. O professor Javier Naranjo, ele vai perguntando para as crianças o que é a vida, o que é mãe, o que é criança, e elas vão dando o seu olhar poético, sincero e tão autêntico, né? Palavras ao vento. Eu gosto tanto de vento. Eu também. Tudo eu falo do vento. Eu já fiz num curso uma carta de amor ao vento, gente. Quem gosta de Érico Veríssimo, né, do Tempo e o Vento, no volume da Ana Terra, ela começa dizendo, ela está lavando roupa na beira do riacho, ela diz assim, sempre que me acontece alguma coisa na vida, está ventando. Isso Quem aparece na vida dela? O Jardim Secreto. Capitão Rodrigo! Capitão Rodrigo. Eu tenho meu Capitão Rodrigo, né? O meu filho. Eu não sei se ele está assistindo. Meu filho, o nome dele é Rodrigo por causa do Capitão Rodrigo. Ai, que máximo. Gente, impossível vocês não apresentarem esse livro para os seus filhos, para os seus alunos. A parte que falta. Uau, pelo título já valeu. E ele é tão... As ilustrações são risquinhos leves, não tem cor, não tem poluição, não tem barulho. E ele chega rapidinho aqui. É incrível. Filosofia pura. Olha a Bia dizendo aqui, o menino que inventou o vento. Lindo filme. Lindo. Bia querida. Chão de Peixes, da querida Lúcia Iratsuka. Poesia para criança, que as mães tanto reclamam. Cíntia, eu não encontro poesia que as crianças gostem, que elas consigam brincar com a sonoridade. A Lúcia Iratsuka, ela é mestre, ela apresenta haikais com essas ilustrações em sumie que são lindas. Linda. E a rima, né, das poesias é importantíssima. Nós temos 1 minuto e meio. Bom, eu tenho mais alguns livros aqui. Que cabelo é esse? Bela. Eu acho que a Simone não está assistindo. Uma autora querida lá de Macaé, uma pessoa extremamente querida, maravilhosa. 1 minuto. E agora falta 1 minuto, eu tenho uma pilha de livros aqui na minha frente. Então eu quero dar tchau. Alguém perguntou aqui, desculpas, foi a Geisa, perdão se eu errei o nome. Quantos livros você já leu? Quantos eu já li? Uhum. Eu não sei, mas é que, na verdade, muitos a gente acaba relendo. Porque a gente relê e naquele momento é outro livro. Você é outra pessoa, então ele bate de outro jeito. Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui.
Obrigada, Gigi. Que prazer poder ver amigas lá do Sul, mães de alunos e todos esses queridos. Eu li o olhar de vocês só imaginando entre a tela, atrás da parede do celular. Muito feliz com tudo. Ok, a live vai estar depois no YouTube, para quem quiser rever ou mostrar para algum amigo interessado, tá bom? Lá no Você meu não quer canal. falar o seu canal? Gigi Dobin, Rapport Cognitivo. Rapport com 2 P's.